Meu nome não importa muito. Tenho 38 anos, moro na periferia de uma capital do Sudeste e há 3 anos trabalho como motorista de aplicativo no turno da noite. Comecei por necessidade e acabei ficando pelo horário. Menos trânsito, corridas mais longas, menos conversa. Dezembro sempre foi um mês bom. As pessoas saem mais, confraternizações, aeroportos cheios. Na semana do Natal, especialmente, o movimento costuma compensar o cansaço. Naquela noite específica, 24 de dezembro, eu não tinha planos. Minha família mora longe e eu já tinha passado natais sozinho antes. Liguei o aplicativo pouco depois das 9, com o carro limpo, tanque cheio e o rádio baixo, tocando aquelas músicas natalinas instrumentais que as emissoras insistem em repetir. As ruas estavam estranhamente vazias para um feriado. As fachadas iluminadas, árvores de plástico piscando em varandas, bonecos infláveis e móveis na ausência de vento. Um Natal bonito, mas silencioso demais. As primeiras corridas foram normais. Um casal indo para a casa de parentes, uma senhora voltando da missa. Tudo previsível. Por volta das 11, aceitei uma chamada em um bairro antigo, daqueles com casas térreas e postes de luz amarelada. O endereço ficava numa rua curta, sem saída. Ao me aproximar, notei que quase todas as casas estavam apagadas. Apenas uma tinha luz, uma decoração exagerada, com mangueiras de LED piscando em vermelho e verde. Um Papai Noel mecânico parado no meio do jardim. O aplicativo indicava passageiro no local, mas não vi ninguém na calçada. Estacionei, pisca-alerta ligado. Esperei. O relógio corria. Quando já estava prestes a cancelar, alguém bateu levemente no vidro traseiro. Levei um susto. Era um homem magro, bem vestido, sem casaco apesar do frio. Entrou no banco de trás sem dizer boa noite. Apenas confirmou meu nome com a voz baixa e informou o destino. Um bairro afastado, quase fora da cidade. Durante os primeiros minutos, o silêncio foi absoluto. Eu puxei conversa, algo automático. Comentei sobre o movimento fraco, sobre o Natal. Ele respondeu com monossílabos. Pelo retrovisor vi que olhava fixamente para frente, mas seus olhos pareciam não focar em nada. Não mexia no celular, não ajustava o cinto, apenas estava ali. À medida que nos afastávamos do centro, as ruas ficavam mais escuras. As decorações natalinas rareavam. O rádio começou a falhar, interferência leve, um chiado intercalando as músicas. Tentei trocar de estação, mas todas pareciam iguais, como se o mesmo trecho instrumental estivesse se repetindo. Desliguei. Foi então que notei algo estranho no aplicativo. O trajeto recalculava a cada poucos segundos, como se o destino estivesse se movendo. Perguntei se o endereço estava correto. Ele demorou a responder. Disse apenas, é ali mesmo, sempre muda. Continuei dirigindo com um incômodo crescente. O bairro de destino tinha ruas mal iluminadas e casas espaçadas. Em algumas ainda havia enfeites de Natal, mas desligados, como se tivessem sido abandonados às pressas. O aplicativo indicou a chegada, mas não havia número visível. Apenas um terreno grande com uma casa antiga ao fundo, parcialmente escondida por árvores. Estacionei. Ele não se mexeu. Informei o valor da corrida. Nenhuma reação. Virei-me um pouco para trás e repeti. Ele então perguntou num tom neutro se eu acreditava que algumas pessoas não conseguem ir embora no Natal. Não entendi. Antes que eu respondesse, ele abriu a porta e saiu. Não agradeceu, não olhou para trás, caminhou lentamente até desaparecer na escuridão entre as árvores. Esperei a corrida finalizar no aplicativo. Nada. O status continuava em andamento. Tentei encerrar manualmente, mas o sistema não permitia. Um erro genérico aparecia na tela. Dei ré, afastei-me do local. Assim que virei a esquina, a corrida foi encerrada sozinha. O valor foi creditado normalmente. Suspirei, tentando rir da situação. Problemas técnicos acontecem. Decidi encerrar a noite. Já era quase meia-noite.
O caminho de volta passava por uma avenida larga decorada com arcos luminosos de Natal. Enquanto dirigia, senti um cheiro forte de pinho, como aquelas árvores naturais. Olhei ao redor, mas todas as árvores eram artificiais. O cheiro vinha de dentro do carro. No semáforo, parei. O rádio ligou sozinho. A mesma música instrumental, agora mais lenta, distorcida. No visor do painel, apareceu uma notificação do aplicativo. Você chegou ao destino. Meu estômago gelou. Eu estava parado num cruzamento conhecido, a quilômetros de onde deixara o passageiro. O sinal abriu. O rádio desligou. A notificação sumiu. Continuei dirigindo, com as mãos suadas no volante. Cheguei em casa pouco depois da meia-noite. Tranquei o carro, subi o prédio em silêncio. Da minha janela, vi fogos distantes, comemorações. Tentei dormir, mas o cheiro de pinho parecia impregnado em mim. Na manhã seguinte, abri o aplicativo para conferir os ganhos. Havia uma avaliação pendente daquela corrida. 5 estrelas. Um comentário curto. Obrigado pela carona. Feliz Natal. Apaguei o aplicativo naquele dia. Vendi o carro semanas depois. Ainda assim, todo Natal, exatamente à meia-noite, meu celular vibra. Uma notificação sem remetente. Apenas uma frase. Você chegou ao destino. Eu nunca abro, nunca respondo, mas sei que em algum lugar da cidade ainda há ruas iluminadas esperando alguém que não conseguiu ir embora. Meu nome é André, tenho 42 anos e há quase 6 trabalho como motorista de aplicativo. Nunca foi um plano de carreira, mas acabou virando rotina. Gosto da previsibilidade do carro, do volante, das ruas que se repetem. À noite, especialmente. Sempre preferi o turno noturno porque a cidade muda de personalidade depois das 10. Menos pressa, menos barulho. Em dezembro, então, dirigir à noite sempre me pareceu quase melancólico, com aquelas luzes de Natal tentando criar alegria onde já não tem muita gente acordada para ver. Naquele ano, aceitei trabalhar na noite de 25 de dezembro. Não foi uma decisão difícil. Me separei recentemente, meus filhos passaram o Natal com a mãe e ficar em casa olhando para a televisão não parecia melhor. Saí por volta das 8, depois de comer qualquer coisa. O céu estava limpo, mas o ar frio. O rádio tocava músicas natalinas antigas, aquelas versões lentas, cheias de coral, que parecem mais tristes do que festivas. A cidade estava estranhamente vazia, até para o Natal. As avenidas principais tinham iluminação especial, árvores metálicas com luzes brancas, mas quase nenhum carro. As corridas demoravam a aparecer. Quando apareciam, eram curtas. Pessoas cansadas, silenciosas, indo de um ponto a outro sem vontade de conversar. Pouco depois das 11, recebi uma chamada diferente. O ponto de embarque ficava numa área que eu conhecia pouco, um conjunto de ruas antigas próximas a um bairro industrial desativado. O nome do passageiro era apenas uma letra. Pensei em recusar, mas a taxa estava boa e a noite estava fraca. Aceitei. Cheguei ao endereço indicado e parei em frente a um prédio antigo de 3 andares, fachada descascada, mas decorada com uma quantidade exagerada de luzes natalinas. Mangueiras coloridas contornavam janelas quebradas, piscando de forma irregular. Havia um presépio de plástico na entrada, parcialmente tombado. Nenhuma outra luz no quarteirão. Esperei. O aplicativo indicava que o passageiro estava se aproximando. Depois de quase 3 minutos, a porta do prédio se abriu. Um homem saiu devagar. Usava um casaco social escuro, desses antigos, e carregava uma sacola de papel amassada. Entrou no banco de trás sem dizer nada. Fechou a porta com cuidado excessivo e ficou imóvel. Confirmei o nome e o destino. Ele respondeu apenas com um sim, quase inaudível. O endereço era distante, em uma região residencial afastada, próxima a uma estrada antiga. Iniciei a corrida. Nos primeiros minutos, só se ouvia o motor e o rádio baixo. Em determinado momento, percebi que o cheiro dentro do carro havia mudado. Um odor doce, parecido com aquelas velas de Natal, canela e pinho. Achei que vinha da sacola que ele carregava, mas não tive coragem de perguntar.
Conforme avançávamos, o GPS começou a agir de forma estranha. A rota mudava constantemente, sugerindo desvios sem sentido, entrando e saindo de ruas paralelas. Perguntei se ele conhecia melhor o caminho. Ele respondeu que aquele era o único jeito de chegar antes que fique tarde demais. Olhei o relógio no painel. Faltavam 10 minutos para meia-noite. As ruas ficaram mais escuras, as casas mais espaçadas. Algumas ainda tinham luzes de Natal acesas, mas desligadas, como se tivessem sido esquecidas após anos. Bonecos infláveis murchos, renas caídas, estrelas apagadas. O rádio começou a falhar, repetindo sempre o mesmo trecho de uma música natalina, como um disco arranhado. Desliguei. Foi quando ouvi um som vindo do banco de trás. Um leve farfalhar, como o papel sendo apertado. Pelo retrovisor, vi que ele havia aberto a sacola. Lá dentro havia pequenas caixas embrulhadas em papel de presente antigo, amarelado. Nenhuma etiqueta. Ele tocava nelas com cuidado, como se estivesse conferindo algo. Perguntei se estava tudo bem. Ele demorou a responder. Disse apenas: nem todo mundo recebe o que espera no Natal. Seguimos em silêncio. O GPS anunciou a chegada ao destino em frente a uma casa térrea e isolada, com um quintal grande e árvores altas ao redor. Não havia luz alguma acesa, nenhuma decoração, apenas uma guirlanda velha pendurada torta na porta. Parei o carro. Informei o valor da corrida. Ele ficou sentado olhando para frente. Depois perguntou, num tom quase casual, se eu acreditava que algumas datas se repetem para certas pessoas. Antes que eu respondesse, ele abriu a porta, deixou a sacola no banco e saiu. Caminhou até a casa e desapareceu na escuridão do quintal. Chamei por ele. Nada. Peguei a sacola e desci do carro, indo até o portão. A casa estava completamente silenciosa. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Voltei correndo para o carro, com um frio estranho subindo pela espinha. A corrida ainda não havia sido finalizada. O aplicativo mostrava aguardando o passageiro. Esperei alguns segundos, então finalizei manualmente. Assim que fiz isso, todas as luzes do painel piscaram. O rádio ligou sozinho, tocando um coral infantil cantando Noite Feliz, mas em uma velocidade levemente errada, mais lenta. Olhei para o banco de trás. A sacola não estava mais lá. Dirigi de volta sem olhar para os lados. Quando cheguei em casa, eram exatamente meia-noite. Fogos estouravam ao longe. Entrei, tomei banho, tentei dormir. Sonhei com ruas vazias, luzes piscando, caixas de presentes se acumulando no banco de trás do carro. Na manhã seguinte, abri o aplicativo. Havia uma nova corrida registrada às 23h59. Origem, minha casa. Destino, aquele mesmo endereço isolado. Valor, 0. Avaliação do passageiro, 5 estrelas. Comentário, obrigado por não esquecer. Nunca mais trabalhei na noite de Natal. Ainda assim, todo ano, no dia 25, encontro uma pequena caixa embrulhada em papel velho no banco de trás do meu carro. Nunca abri nenhuma, mas elas continuam aparecendo. Uma por ano, sempre iguais, sempre silenciosas. Meu nome é Marcelo. Tenho 46 anos e trabalho como motorista de aplicativo desde 2019. Nunca gostei muito da ideia, mas depois que a empresa onde eu trabalhava fechou, foi o que me restou. Acabei me adaptando. O carro virou meu escritório, a madrugada virou meu horário preferido. Sempre achei a noite mais honesta. As pessoas falam menos, fingem menos. Em dezembro, porém, a madrugada muda. O Natal deixa tudo com um ar estranho, como se a cidade estivesse encenando algo que já acabou há muito tempo. Naquele ano, eu decidi trabalhar na noite do dia 24. Minha esposa tinha falecido 2 anos antes, pouco antes do Natal, e desde então eu evitava qualquer comemoração. Trabalhar me dava uma desculpa para não ficar em casa ouvindo os vizinhos rirem atrás das paredes. Saí por volta das 10 da noite. O céu estava encoberto, abafado, e um vento frio soprava pelas avenidas quase vazias.
As ruas estavam decoradas, mas sem vida. Pisca-piscas ligados em prédios comerciais fechados, árvores iluminadas em praças desertas, bonecos de Papai Noel pendurados em postes, balançando levemente. Liguei o rádio por hábito, mas desliguei logo. Todas as estações tocavam as mesmas músicas natalinas, sempre as mesmas, repetidas até perderem qualquer significado. As primeiras corridas foram poucas e silenciosas. Pessoas voltando para casa cedo, sem clima de festa. Por volta das 11h30, quando eu já pensava em encerrar, apareceu uma chamada diferente. O ponto de embarque ficava próximo a um hospital antigo, em um bairro que praticamente morria depois das 8 da noite. O nome do passageiro era comum demais, quase genérico, nada que justificasse desconfiança. Cheguei ao local e estacionei em frente a um prédio baixo, antigo, com uma fachada de concreto escurecido pelo tempo. Havia uma pequena árvore de Natal no saguão, visível através do vidro da entrada. As luzes estavam acesas, mas fracas, piscando de maneira irregular. Nenhuma outra pessoa à vista. Esperei quase 2 minutos. Quando a porta do prédio se abriu, um homem saiu empurrando lentamente uma cadeira de rodas vazia. Ele parou ao lado do carro, deixou a cadeira encostada na parede e entrou no banco traseiro. Não parecia doente. Usava roupa simples, um casaco leve e carregava no colo um gorro vermelho de Natal, desses baratos. Confirmei o destino. Ele assentiu. Era um endereço distante, na periferia, próximo a uma área de casas antigas e pouco movimento. Iniciei a corrida. Durante os primeiros minutos, o silêncio era quase confortável. O carro deslizava pelas avenidas largas, iluminadas por decorações natalinas suspensas. Em determinado momento, notei que ele segurava o gorro com força, apertando o tecido entre os dedos. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas não olhou para mim. À medida que nos afastávamos do centro, a cidade parecia perder cor. As luzes ficavam mais espaçadas, os prédios davam lugar a casas baixas. Algumas ainda tinham enfeites de Natal, mas desligados, como se ninguém tivesse se dado ao trabalho de desmontar depois de muitos anos. O GPS recalculou a rota 2 vezes sem motivo aparente. Ignorei. O rádio ligou sozinho. Uma versão instrumental de Noite Feliz começou a tocar, mas havia algo errado com o áudio. A melodia parecia levemente fora de ritmo, como se estivesse atrasada. Abaixei o volume. O homem no banco de trás suspirou fundo, um som longo, cansado. Ele perguntou que horas eram. Olhei o painel, 23h54. Quando informei, ele murmurou algo que não entendi. Perguntei novamente. Ele disse, ainda dá tempo. Seguimos em silêncio. A rua de destino era estreita, mal iluminada. Casas antigas, muros baixos, árvores altas projetando sombras irregulares no asfalto. O GPS anunciou a chegada em frente a uma casa azul clara, com pintura descascada. Não havia carro na garagem, nenhuma luz acesa, apenas uma guirlanda velha pendurada na porta, quase desfeita. Estacionei, informei o valor da corrida. Ele não se mexeu. Ficou olhando para casa. Depois perguntou se eu podia esperar um pouco. Concordei. Ele abriu a porta, saiu e ficou parado no portão, sem tocar a campainha. Apenas observava. Passaram-se quase 2 minutos. Ele voltou, entrou no carro e sentou novamente. Disse que o endereço estava errado. Pediu para seguir para outro local, não muito longe. O aplicativo, no entanto, não mostrava alteração alguma. A corrida continuava ativa, sem novo destino. Perguntei qual era o endereço correto. Ele respondeu apenas, é onde as luzes ainda estão acesas. Antes que eu dissesse algo, todas as luzes externas da rua se apagaram ao mesmo tempo. Não foi um blackout total, foi instantâneo e silencioso. Apenas aquela rua. O painel do carro permaneceu aceso. O rádio desligou sozinho. Meu celular vibrou. Uma notificação do aplicativo apareceu. Destino atualizado. O novo endereço era o mesmo hospital de onde eu havia buscado o passageiro. Olhei pelo retrovisor.
O banco de trás estava vazio. Senti um frio subir pela espinha. Saí da rua rapidamente, virei na primeira esquina. Assim que entrei em uma avenida maior, as luzes da cidade voltaram ao normal. O aplicativo finalizou a corrida automaticamente. Valor zerado, nenhuma avaliação. Dirigi direto para casa. No caminho, notei algo no banco de trás. O gorro vermelho estava lá, dobrado com cuidado. Parei o carro no acostamento e peguei o objeto. Estava gelado, como se tivesse ficado do lado de fora por horas. Joguei o gorro fora em uma lixeira pública antes de chegar em casa. Tranquei o carro, subi e tentei dormir. À meia-noite, ouvi fogos distantes. Fechei os olhos e pensei que tinha sido apenas cansaço. Na manhã seguinte, encontrei uma notificação no aplicativo, uma mensagem automática, sem histórico de corrida associada. Obrigado por esperar. Desde então, nunca mais aceitei corridas próximas a hospitais na noite de Natal. Ainda assim, todo dia 24, exatamente às 23h54, o rádio do meu carro liga sozinho por alguns segundos. Sempre a mesma música, sempre atrasada. E às vezes, quando desligo, sinto o cheiro fraco de tecido velho e frio, como se alguém tivesse acabado de sair do banco de trás.